Olá, seja muito bem-vindo ao quadro aqui do nosso canal, o próprio canal Brasileirão em Números. Então a gente traz aqui para vocês as principais análises, né, do Campeonato Brasileiro, da rodada final. Hoje, então, estou gravando esse vídeo aqui antes dos jogos, à 1 da tarde, estou indo ao ar para vocês assistirem, então, a nossa previsão aqui da análise do rebaixamento, né, do rebaixamento. Os 4 times, cada um só depende dele mesmo para não cair. Cara, que absurdo isso, né? 4 times disputando e todos eles, né, tem um que tá na zona do rebaixamento, o Bragantino, e todos eles dependem de si próprios para não cair. É a primeira vez que acontece isso na história do Brasileirão de pontos corridos, né? Na história do Brasileirão em si. Acho que é a primeira vez que acontece isso dos 4, né, de disputarem e todos dependerem de si mesmo. Bom, gente, então, cara, tô de vermelho aqui, eu sou gremista, né? Sou gremista e não posso colocar o vermelho. Cara, não vi, tava vermelho aqui, tem que trocar para um azul, né? O azul do Grêmio, né? Vamos narrar aqui com o azul do Grêmio, não vou deixar em vermelho, já que hoje eu estou com o manto sagrado aqui do Grêmio. Inclusive, teve corintiano dizendo aqui que hoje o Corinthians vai passear pelo Grêmio aqui na despedida, então, última partida do campeonato. Então, meu time eu sei que não cai, graças a Deus, passamos aí também o ano inteiro pensando que ia cair, a gente não caiu. Então, obrigado, Renato Portaluppi, fez tudo de errado, mas mesmo assim meu time não caiu. Obrigado, Renatão. E voltando aqui, então, Corinthians, olha, os corintianos ameaçando um passeio aqui hoje. Eu coloquei aqui, acho que 2-1 pro Grêmio, né? Então, não sei se vou acertar esse palpite, mas eu quero falar agora, mostrar pra vocês do rebaixamento, tá na tela pra vocês, os times que disputam. 44 o Atlético, deixa eu fechar aqui a janelinha pra não ter barulho. 44 o Atlético, 43 Fluminense, 42 o Paranaense e 41 o Bragantino. Olha só que loucura, Bragantino depende só dele mesmo, exatamente, mas vamos deixar por último o Bragantino. Atlético Mineiro, claro, depende só dele mesmo, porque 44, ganhando ele vai a 47, inclusive com empate ele se garante matematicamente, vai para 45, Bragantino só pode chegar a 44, então com esse resultado de empate o Atlético Mineiro se salva do rebaixamento. Então o Atlético Mineiro joga pelo empate, só não pode perder. Se o Atlético Mineiro perder, né, então ele só cairia se o Fluminense, no caso, empatasse com o Palmeiras e se o Bragantino ganhasse do Criciúma. Então, Atlético Mineiro cai perdendo, Fluminense empatando e Bragantino ganhando, ok? Então, o Atlético Mineiro com empate, ele não cai, né? Ele se classifica aqui e não cai para a segunda divisão. O nosso querido, glorioso Galo Vingador Atlético Mineiro, né? Você que é atleticano, coloca aqui se você acha que tem alguma chance do Atlético cair, tá? E deixe seu palpite aqui também. O que você acha que vai cair? Voltando agora, vamos para o segundo time, né? O Fluminense. Por incrível que pareça, o Fluminense é o segundo time aqui, né? Na escala de pontos, 43 pontos. E eu acho que é o time mais ameaçado de rebaixamento. Mas o Fluminense depende dele mesmo, olha só. Com uma vitória, vai a 46 e se garante matematicamente. Então é só o Fluminense ganhar do Palmeiras. Ou seja, ganhou do Palmeiras, ele não cai. É fácil, né? Bom, facinho. Palmeiras disputando pelo título lá no Allianz Parque, ou seja, algo muito complicado pro Palmeiras, pro Fluminense, né, não cair, dependendo dele mesmo. Então vamos colocar. Dependendo dele mesmo, acho dificílimo, tá? Mas depende só dele, ganhando. Vamos colocar o empate. O Fluminense empata, vai a 44 pontos, aí fica dependendo do quê? Fica dependendo de que o Atlético, por exemplo, se o Atlético Mineiro, né, Fluminense ainda 44, se o Atlético Mineiro empata, ele vai a 45 pontos e o Atlético Paranaense vai a 43 pontos, tá? Sendo que o Atlético Paranaense tem um saldo de gol de -5 e o Fluminense de -7, tá? Então veja só, com o empate, só fazer os cálculos aqui. Voltando então aqui, fiz os cálculos rapidamente. Com o empate também o Fluminense se salva. Na verdade, o Fluminense se salva por si mesmo, né? Bom, então o Fluminense depende só dele mesmo, em razão do quê? Olha só, o Fluminense não precisa nem ganhar do Palmeiras, tá? Ele precisa só do empate. E empatando com o Palmeiras no Allianz Parque, ele está classificado. Por quê? Porque com o empate o Fluminense vai para 44 pontos. E como joga Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, se o Atlético Paranaense ganha, cai o Atlético Mineiro, né? Se os dois empatam, mesmo assim o Fluminense fica na frente do Atlético Paranaense. Continua como está. Então veja, o Fluminense empatando, ele matematicamente se garante na primeira divisão. A grande questão é se você acha que o Fluminense tem time para empatar com o Palmeiras lá
no Allianz Parque, o Palmeiras precisando da vitória, lutando pelo título, torcendo pelo tropeço do Botafogo. Escreva nos comentários se você acha que o Fluminense consegue empatar, porque o Fluminense depende só dele mesmo e é o time que depende apenas de um empate. Olha só que interessante, né? O Fluminense depende apenas de um empate para não cair para a segunda divisão, né? Para não cair para a segunda divisão. Então, empatando o Palmeiras hoje, um jogo tranquilo, empatando, não cai. Tá? Agora vamos para o terceiro ponto, que é o Atlético Paranaense Furacão, que tudo só está acontecendo hoje, nessa rodada final, porque o Furacão fez o quê? Ele conseguiu tomar o gol lá no final do Bragantino e manteve o Bragantino com a esperança de não cair. E só por isso que a gente está em emoção, senão já estava tudo definido, era o Bragantino que tinha caído. Então, obrigado Atlético Paranaense, no sentido de que nos permitiu essa emoção. Eu nem tô torcendo para o Atlético Paranaense cair, não, tá? Eu não tô torcendo para o quero que o Atlético Paranaense seja o único que eu torço aqui para não cair é o Atlético Paranaense, tá? O resto pode cair, mas o Atlético Paranaense, por ser aqui de Curitiba, região sul, tô torcendo a favor, tá bom? Então, voltando aqui, mais eles que nos trouxeram emoção. Então, o Atlético Paranaense, para não cair, se ele empatar, no caso, ele tem a chance de cair ainda, tá? Por quê? Porque, como eu disse, o Atlético Paranaense empatando, o Fluminense empatando e o Bragantino ganhando, ele cai, tá? Então, o que acontece? O Atlético Paranaense, para não cair hoje, depende de si, mas depende da vitória. Se o Atlético Paranaense ganhar, não cai. Então, o Atlético Mineiro se ganhar, não cai. O Atlético Mineiro se empatar, não cai. Fluminense se empatar, não cai. E o Atlético Paranaense já precisa da vitória. Então, o Atlético Paranaense, para se garantir, tem que ir lá em Minas Gerais, de portões fechados, e ganhar do Atlético Mineiro, tá bom? Por 1-0. Esse é o resultado que a gente tem do Atlético Paranaense. Se empatar, o que acontece, tá? Se empatar, aí o Atlético Paranaense tem que torcer pro Bragantino empatar, tá? Então, o primeiro ponto é o Bragantino empatar, mas se o Bragantino ganhar do Criciúma rebaixado em casa, que é o que todo mundo espera, né? Então, aí o Atlético Paranaense dependeria do Palmeiras, né? Do Palmeiras ganhar do Fluminense, tá? Porque senão fica o mesmo ponto, então fica o mesmo ponto não, fica o Fluminense com 44 e o Atlético Paranaense com 43. Então o Fluminense teria que perder para o Palmeiras, e se o Fluminense perder para o Palmeiras, aí ele tem um saldo de gol pior que o Atlético Paranaense, aí cai o Fluminense. Então veja, o Atlético Paranaense ou ele ganha e se salva, ou ele empata e o Palmeiras não pode, e o Fluminense não pode empatar. O Palmeiras tem que ganhar do Fluminense. Então empata, aí o Palmeiras tem que ganhar do Fluminense, ou o Criciúma tem que empatar com o Bragantino. E fechou o lado aqui do Atlético Paranaense. Por incrível que pareça, gente, o único que só tem o resultado, tá? Não depende de mais nada. Bragantino, então, se a gente fizer o cálculo aqui do Bragantino empatando, ele está automaticamente rebaixado com 42 pontos. É isso? Vamos só confirmar aqui, né? Porque o Fluminense também tem... Não, olha só, é isso aí. O Fluminense tem 43, o Atlético Paranaense, no caso, tem 42, né? Então, o Atlético Paranaense... Mas só que o Atlético Paranaense tem 11 vitórias. Então, o Bragantino não tem jeito, tá? O Bragantino é o único time que não precisa fazer cálculo nenhum. Bragantino empatando é rebaixado para a segunda divisão, e o Bragantino ganhando, ele está na primeira divisão, não cai. Então, só não tem que fazer, não depende de ninguém mesmo. Bragantino, por incrível que pareça, é o único time que não depende de nada, depende dele mesmo. Ou ele empata e é rebaixado, ou ele ganha do Criciúma e se mantém na primeira divisão. Que campeonato brasileiro, meus amigos, que brasileirão em números, né? É um brasileirão aqui que é diferente. Eu, na verdade, nem estou acompanhando muito a disputa pelo título, né? Porque a disputa pelo título é mais fácil, aqui é só um ou outro. E eu acredito aqui no título do Botafogo. Deixe para mim aqui nos comentários quem cai, se você acha como eu aqui que a maior chance de cair hoje é do Fluminense ou do Atlético Paranaense, tá? Eu acho que novamente aqui, ó, o máximo que o Fluminense consegue é um empate, né? E aí, com o empate, o Atlético Paranaense cairia, né? Se empatasse, teria que ganhar do Atlético Mineiro. E aí, você acha que o Atlético Paranaense ganha do Atlético Mineiro? Então eu acho, para mim, os dois times favoritos aqui, na minha opinião, a cair, Fluminense e Atlético Paranaense.
Mas nesse campo de favoritos, como eu torço pro Atlético Paranaense, então aqui, infelizmente, esse ano vai o Flusão, né? Flusão que também aí é um dos que mais rebaixados da história do brasileiro, juntamente com o meu Grêmio também, né? Nós somos rebaixados que o Grêmio, né? Caiu 3 vezes. Acho que o Fluminense também caiu 3 vezes. Vamos fazer um levantamento, né? De quem mais foi rebaixado. E só tem o Inter se vangloriava aqui, meu co-irmão, de nunca ter caído. Diziam que time grande não cai. E então o Inter não é tão grande assim, né? Porque se time grande não cai, o Inter caiu, quer dizer que ele não é grande. Olha só como o feitiço vira contra o feiticeiro, né? 2015 para trás era a grande vitória do Internacional, era essa, time grande não cai. Hoje já não é, já é que nós somos rebaixados uma vez só e o Grêmio foi 3. Então olha só como o futebol é dinâmico e muda. E aí então, torcedor do Fluminense, do Furacão, do Bragantino, do nosso pequeno Bragantino, mas não tão pequeno assim, né? E o torcedor do Atlético Mineiro. Qual é a sensação, né? Talvez você esteja assistindo esse vídeo depois de saber toda a emoção, o que aconteceu. Mas antes de acontecer, eu tenho certeza que tá todo mundo aflito aqui, roendo unhas, como eu estava aqui há um mês atrás, pensando que o Grêmio iria cair pela campanha pífia que o Grêmio fez esse ano de 2024. Segundo o Renato Portaluppi, a culpa é da enchente. Eu só não vi. Eu não sei se o Internacional mora no mesmo estado que eu moro, né? Mas, tipo, acho que pro Internacional não teve enchente, nem pro Juventude até, né? Foi brigando com o Grêmio até o final, mas, tipo, Juventude é um time do interior e Inter da capital igual o Grêmio, e parece que a enchente não fez um efeito assim no Internacional, né? Que diga-se assim, o Roger Machado que conseguiu manter o time do Inter até o final brigando pelo título, né? Tá bom? Grande abraço, se inscreva aqui no canal, tamo junto e é isso aí. Até o próximo vídeo.